Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de Tópicos de Computação 2. Eu sou a professora Yara Carnevale de Almeida. Deixa eu me preparar aqui só o ambiente, eu vou ficar um pouquinho menor para vocês poderem visualizar os slides e poderem, assim, compartilhar ou visualizar o conteúdo. Eu trago aqui a citação do Somerville, de 2011, uma citação que eu gosto muito, em que ele diz que, é claro, que ainda há problemas com os projetos de software. No entanto, não devemos deixar que estes problemas ofusquem os verdadeiros sucessos na engenharia de software e os métodos e as tecnologias impressionantes de engenharia de software que foram desenvolvidos. Então, acho que é bastante pertinente para a nossa disciplina. Disciplina essa em que a gente vai discutir, então, ferramentas, tecnologias que estão disponíveis para ajudar no processo de desenvolvimento de software. Então, como primeira tecnologia, a gente vai discutir controle de tarefas, né, salientando que depende muito de processos e pessoas, e em que a gente tem que ter em conta, se não houver uma boa gestão, se não houver um bom controle de tarefas, pode haver um custo bem maior relacionados às falhas que podem acontecer depois num processo de decisório ou até mesmo direcionamento da ação em que aconteça no momento tardio, ou seja, no processo lá desenvolvimento de software. Então é bastante importante para este controle que a gente tenha apoio então de ferramentas que nos permitam tanto controlar quanto visualizar as tarefas e as atividades do projeto. Eu já vou discutir essas duas imagens com vocês daqui a pouquinho. Então, o que é importante é que ela deve permitir, então, previsibilidade, em que a gente tem que saber o que precisa ser executado, né? Então, que foi retirado lá do backlog, e a gente está falando no discurso da gestão de projetos Scrums, a gente ter bem claro o que é prioritário, e ter bem definido o que está sendo executado, o que falta executar e o que está pronto. Né? Então eu trago aqui uma imagem que relembra vocês do Kanban, né? Em que no Kanban tem aquela proposta então das 3 colunas, em que dessas colunas eu tenho então o que tem que ser feito, o que está sendo feito, o que foi feito. Já vi na literatura uma 4ª coluna que eu gosto bastante também, que é o que foi postergado. Né, assumindo que eu estou lá numa sprint, em que uma determinada atividade, por alguma razão, vai ter que ser redefinida, por exemplo, os critérios têm que ser melhores estudados, então há um processo de postergação para, numa posterior sprint, ser retomado. Também já vi na literatura uma outra coluna que é o que já foi aceite pelo cliente. Uma coisa é ser terminado no processo de desenvolvimento, ou seja, na sprint, enquanto equipe de desenvolvimento, mas também ter sinalizado já o que foi aceite pelo cliente. Então, são 2 colunas a mais que eu acho interessante ter nesse controle de tarefa. Os benefícios que se trazem, então, ao se fazer um bom controle com ferramentas de apoio, então indica que eu consigo visualizar todas as tarefas que estão sendo trabalhadas, por consequência eu consigo também definir melhor as prioridades, eu consigo tomar as decisões ou as ações quando necessário, para, por exemplo, desimpedir tarefas que estão bloqueadas, porque eu estou conseguindo ter um panorama de tudo o que está acontecendo. Por exemplo, uma tarefa pode ter sido bloqueada porque está à espera de outras tarefas, que outras tarefas fossem finalizadas,
no momento que eu consigo detectar que essas tarefas já foram finalizadas, então eu posso desbloquear e continuar o meu processo de desenvolvimento para aquela atividade. E, obviamente, eu consigo visualizar as tarefas da equipe como um todo, e aí eu consigo planejar a alocação da equipe ou de um membro da equipe. E aí tem um ponto que é bastante importante, que é como é que eu consigo garantir que o controle de tarefa seja eficiente. Né? Então é bastante importante ter as metas bem definidas, ser razoável ao pensar nas metas, isso significa eu ter uma prioridade com relação ao que tem que ser feito, quando tem que ser feito, quanto tempo eu tenho para realizar isso, né? Então não é só o priorizar, é ter uma noção de, ok, eu tenho atividades que têm dificuldades diferenciadas e por isso tem tempos diferenciados para. Né? Bastante importante eu conseguir chegar a um objetivo, enxergar um objetivo, que se tem uma complexidade grande, eu quebrar ele em alvos menores, né? E com isso eu vou ter de uma atividade grande, eu vou ter pequenas atividades que obviamente vão ter uma dependência entre elas, e aí eu consegui estabelecer prazos no todo. Né, das atividades que estão lá definidas, eu consegui ter uma noção de quanto tempo eu levo, e aqui bastante importante, ter noção da complexidade de cada uma das atividades, ter noção também da equipe de desenvolvimento enquanto expertise, né? Porque se eu tiver uma equipe que tem uma expertise maior, eles vão levar menos tempo. Se eu tiver uma equipe mais júnior, eles vão levar mesmo tempo para realizar eles vão levar mais tempo para realizar uma mesma atividade, né? Então, ter uma expertise maior ou ser mais júnior vai indicar então um tempo menor ou maior para a realização dessa atividade. No processo do planejamento de tarefas, então, é bastante importante que os requisitos sejam especificados, ou melhor ainda, se os requisitos forem especificados no detalhe muito cedo, o que pode acontecer? Eles podem mudar, né, as regras de negócio, que pode ser regras de negócio externas à organização que pretende, ou até mesmo internas, por um remanejamento da própria organização, e isso acaba acontecendo que eu tenho retrabalho, eu tenho atraso, e eu acabo até comprometendo a usabilidade do sistema. Por quê? Porque dentro da engenharia, eu acabo no final da engenharia do requisitos, eu defino lá o meu projeto de interface, que se depois há uma modificação, pode ser que eu não tenha um cuidado tão grande no projeto de interface que foi elaborado, ou já tinha sido elaborado, e com isso eu comprometo a usabilidade do sistema. Né? Então é importante eu saber quais são os requisitos que têm que ser realizados, eu priorizar esses requisitos, só que tanto a especificação quanto o detalhamento, ou seja, ali a história do usuário, elas vão ser feitas na medida que eu defini ou eu tirado por fazer para o está sendo feito. Em que aí, no está sendo feito, a primeira parte, digamos assim, da atividade vai ser realmente eu fazer um detalhamento desse requisito. Bastante importante a gente ter um cuidado com os processos ou os passos extras, né? Porque toda burocracia ou atividade que não vai gerar um valor ao meu produto, ele vai acabar então diminuindo também o tempo de resposta. Né? Então eu tenho que cuidar muito tanto as burocracias quanto as atividades que ou eles não geram valor ou então que diminuem o tempo de resposta e tentar evitar que isso aconteça. Né? E aí trazer aquela noção do documento enxuto, que é muito do desenvolvimento ágil. Né? Então é eu procurar dentro das histórias já conseguir ter uma documentação. Se eu já defini, digamos assim, os meus testes de aceitação, eu já tenho uma complementação. Se eu tiver um cuidado com definição de automatização dos testes, eu também tenho uma complementação a essa documentação. Então, no processo de desenvolvimento de software, eu posso ter documentos que se complementam, documentos esses que já são utilizados no próprio processo do desenvolvimento, e aí eu não gasto muito tempo com documentação propriamente dita. Né? Então, como eu falei para vocês,
Eu tenho lá, digamos assim, o que tem que ser feito, então eu tenho uma noção com relação aos requisitos, eu tenho algum detalhamento mínimo com relação ao que tem que ser feito, só que no momento em que essa tarefa vai passar a ser realmente para o estado de a fazer, né, ou sendo feito, eu aí vou ter um olhar, eu vou construir a história do usuário. Né? É uma proposta em que eu acabo construindo, então, uma documentação mínima necessária em que a equipe de desenvolvimento consegue visualizar tanto o que tem que ser codificado, como também o que tem que ser testado. Né? Então, para isso, uma user story ela vai sempre possuir um cartão, vai ter definição das conversas que foram trocadas e da confirmação dessa informação. A construção do cartão, então, ela deve conter 3 parâmetros, né? Ou seja, tem que ter bem claro quem, o que e por quê. E aí eu trago para vocês aqui 2 formatos em termos de escrita, né? Que pode ser eu enquanto, aonde eu especifico o quem, quero, aonde eu especifico o que, para, aonde eu especifico o porquê. Né? O outro olhar também pode ser um para, porquê, enquanto, quem, eu quero, o que. Né? E nesse segundo também eu tenho uma simplificação em termos de texto, mas vocês veem que eu tenho bem claro, então, esses 3 elementos, quem, o que e porquê. O quem, então, ela vai definir quem é o usuário que tem a necessidade, e aí bem importante, eu posso definir, então, um tipo de usuário do produto, um usuário específico, né? Então eu posso dizer que é o gerente XYZ, ou eu posso criar um usuário imaginário, né? Então uma persona, em que ela vai representar então um grupo de usuários que tem necessidades, tem características, comportamentos específicos. O que então ele vai definir explicitamente qual é a necessidade do usuário, e aqui é o enxergar quais são os requisitos do produto depois que tem que ser satisfeito, e o porquê vai salientar qual é o benefício que eu tenho ao ter essa funcionalidade desenvolvida. Né? E com isso eu tenho ali explícito qual é o valor do negócio obtido pelo usuário. Né? Então é bem importante aqui eu salientar qual é o problema que tem que ser resolvido, né? E aqui nesse problema que tem que ser resolvido eu especifico ali no o que e principalmente no porquê. Se eu não consigo justificar isso, é talvez porque essa funcionalidade não seja tão importante ou porque ainda não existe uma clareza suficiente sobre o que afinal tem que ser desenvolvido. Então aqui eu trago para vocês um exemplo, né, do que seria um exemplo de persona, né? Então eu tenho ali características do que seria uma persona. E aqui eu trago um exemplo mais explícito com relação à engenharia de software, né, em que nessa primeira sentença em que eu digo eu, enquanto comprador de livro, quero buscar livros por nome para escolher o que vou comprar. Né? E aqui esse texto pode gerar alguma pequena confusão no momento em que eu digo lá, eu quero buscar livros por nome para escolher o que vou comprar. Né? Fica um pouquinho confuso o que é o problema, o que é a solução. Então a gente pode expressar de uma forma diferente para ficar mais claro, então, indicando eu, enquanto comprador de livros, quero encontrar um livro pelo nome para poder escolhê-lo e comprá-lo. Né? Então vocês veem ali pelas cores que eu consigo ter bem distinto quem, o que e porquê. Né? E aí utilizando aquelas palavras-chave do enquanto, quero e o para, eu consigo ter a construção e reconhecer então esses elementos. As conversas são muito importantes porque elas permitem então que eu consiga definir a solução do produto, eu consiga ter os detalhes dessa solução, né, no contexto de o que foi discutido, o que foi negociado, o que foi definido e documentado. E eu consigo ter isso a partir ou explicitando quais são os critérios e quais são os testes de aceitação que tem que ser satisfeito. Né? Com isso eu consigo ter então uma compreensão melhor enquanto equipe de desenvolvimento, mas também pensando lá nos elementos do cliente, né? O stakeholder,
as pessoas especialistas no assunto, até o usuário final pode ser envolvido, né, nesse contexto de, afinal, quais são os dados que têm que ser inseridos para eu conseguir definir ali o meu teste de aceitação. Né? Então, é bastante importante ter o registro dessas conversas. Então, como eu disse para vocês, vai ser um refinamento, então, lá do Product Backlog, onde foram explicitadas, então, quais são os requisitos, quais são as necessidades, né? E quem participa é o que a gente denomina ali do Product Owner, né? Em que ele pode estar representando usuários finais e stakeholders no contexto lá dos especialistas que realmente têm a necessidade sobre o software que tem que ser desenvolvido. A confirmação, então, é onde eu vou definir quais são os meus critérios de aceitação. Né? Então, vão ser enunciados pequenos e de fácil entendimento. Eles são utilizados, então, para determinar quando a funcionalidade vai ser produzida pela equipe de desenvolvimento, né? E isso vai me permitir indicar que ela está completa. Okay? Então, permite orientar o Product Owner, né, junto à equipe de desenvolvimento. Né? Então, o Product Owner ele vai conseguir determinar o que tem que ser feito para que essa funcionalidade realmente propicie valor. Tá? Então, aqui tem muito o olhar de o que o Product Owner, lá no final, quando o produto de software for entregue, né, quando o incremento for entregue, os critérios de aceitação têm que estar bastante claros. E é bem importante isso ser definido antes até mesmo do processo de desenvolvimento propriamente dito, porque isso auxilia também a equipe de desenvolvimento de, ok, enquanto teste de aceitação, o que nós temos que entregar tem que bater. Né? Então, direciona bastante a equipe de desenvolvimento sobre, afinal, o que tem que ser entregue, qual é o olhar que o Product Owner vai ter sobre o incremento que está sendo entregue. Né? Então, como eu disse para vocês, os critérios de aceitação, então, eles são gerados, os testes de aceitação, e eles permitem, então, para verificar se a funcionalidade está se comportando conforme esperado, né, sobre um olhar das regras de negócio que tem que ser satisfeitas. Nesse teste de aceitação, eu vou ter, então, entradas com indicação de quais são os resultados esperados. Eles podem ser automatizados e, com isso, eles podem ser executados periodicamente. E aí, com isso, há uma redução dos riscos sobre as mudanças que ocorrem no produto. Né? Isso aqui é bastante interessante, principalmente pensando que é um processo de desenvolvimento incremental. Então, toda vez que eu for inserir ou for entregar uma nova funcionalidade, ou ao término, digamos assim, de uma sprint, no momento em que eu automatizo os meus testes, eu posso sempre incrementando esses testes de aceitação. Isso significa que eu estou sempre executando lá tudo o que está sendo entregue, não só o incremento propriamente dito. E isso garante depois que, quando for para o ambiente de produção, vai estar testado num todo, né? Não só as partes que estão sendo entregues, mas toda vez que eu agrego, digamos assim, mais uma parte do meu incremento, eu testo de novo, graças aos testes automatizados. Aqui é um exemplo, né, do que seria uma história de usuário e a confirmação. Então, eu tenho ali um critério em que o critério está explícito, dizendo somente aceitar cartões de crédito com bandeiras conveniadas, e aí eu posso indicar lá os meus testes de aceitação. Então, no primeiro caso, eu vou ter um comprador de livro que ele utiliza o cartão de crédito Visa, e aí a funcionalidade vai aceitar, isso significa que é um comportamento correto. Se recusar, significa que eu tenho um defeito e aí eu tenho que corrigir, ou seja, não passa no meu teste de aceitação. Um outro exemplo, então, seria o comprador de livros utiliza o cartão de crédito, uma outra bandeira, Mastercard, a mesma coisa, é correto. Se recusar, significa que tem que ser revisto, né, tem algum problema. E aí eu tenho um terceiro exemplo, em que eu estou trazendo uma bandeira que já não está de acordo, porque não é uma bandeira conveniada, né? E aí o comportamento recusar é que é o correto, se ele aceitar é que eu tenho um defeito no produto. Né? Então os dois primeiros estão naquele critério de teste positivo, o terceiro já está num contexto de teste negativo, ou seja, eu estou forçando
o meu sistema a falhar na expectativa que realmente ele se comporte de forma adequada, ele acuse um erro, ele não aborte e que ele continue o processamento normal. Um outro exemplo, então, um critério 2, seria somente aceitar cartões de crédito com data de expiração válida, né? Então, na primeira situação, eu coloco uma data válida, o sistema se comporta de forma adequada. No outro exemplo, eu coloco uma data, então, em que um cartão de crédito já expirou e o que acontece? Ele recusa, ou seja, está no seu comportamento correto, né? Então, eu estou forçando o erro e o teste de aceitação vai permitir, então, ou espera que a funcionalidade, então, recuse. Né? Então, no primeiro eu tenho um teste positivo, no segundo eu tenho um teste negativo, na expectativa que o sistema se comporte de forma adequada. Né? Então, o User Stories no contexto de confirmação, então a partir de testes exploratórios eu consigo ver se houve essa realização da verificação dos critérios. Né? Então, tanto os critérios quanto os testes de aceitação, eles cobrem os aspectos então de negócio que a User Stories tem que satisfazer. E, como eu disse para vocês já previamente, ambos então eles servem como documentação do sistema que está sendo desenvolvido. E aí eu trago aqui também a ferramenta CycleTime, né, para auxiliar nesse processo de controle de tarefas, em que ela consegue demonstrar então a capacidade do processo de desenvolvimento. Ela ajuda a prever a quantidade de trabalho em andamento que vai ser entregue. Né? Então, ela trabalha com aquela ideia da tarefa permanece como Work in Progress, ou WIP, né? Como a gente vê a sigla na bibliografia, de forma geral. E eu consigo também especificar o tempo que a tarefa demorou para passar todo o processo de desenvolvimento. E com isso eu posso rever a equipe de desenvolvimento como um todo, ou as pessoas responsáveis pelas tarefas que talvez tenham demorado mais que o previsto. Aí eu trago aqui a imagem para vocês. Então, vocês veem ali que eu consigo visualizar o fluxo, né? Então, eu tenho lá o to-do, que é o que tem que ser feito, o doing, o que está sendo feito, completed, o que foi finalizado, né? E tem aquela visão do accepted, ou seja, o que foi aceite, então, pelo Product Owner. Né? E aqui, se vocês verem embaixo ali, eu tenho o inicia, né? Então, inicia no to-do, e aí eu tenho lá o finish line. Então, eu consigo saber desde o to-do, passou pelo doing, pelo completed, ou seja, foi considerado completo pela equipe de desenvolvimento, só que ainda teve que passar pelo processo de aceitação. Eu consigo saber quanto tempo eu levei. Eu consigo definir, então, pelo tempo que leva, eu consigo definir qual é o meu limite de tarefas em progresso, pelo próprio desempenho da equipe de desenvolvimento. Eu vou refinando isso na medida que as sprints vão correndo, ou até mesmo na medida que a equipe de desenvolvimento vai se conhecendo melhor pelos diferentes processos de desenvolvimento de software, e aí eu consigo definir, então, com maior clareza ou com maior cuidado, com maior fidelidade, né, quantas tarefas eu consigo realizar ao mesmo tempo, e aí a gente pode pensar lá na sprint. E eu também consigo visualizar nesse controle aqui a quantidade de entregas que foram feitas num determinado período do tempo. Tenho também um outro recurso, que é o gráfico de burnout, né? Ele vem junto da proposta da gestão de projetos Scrum, em que a ideia aqui é medir o progresso da tarefa realizada por uma equipe, em que a métrica indica, então, se a equipe está concluindo as tarefas mais rápidas ou mais lento que o esperado, e isso significa que eu vou ir adaptando a velocidade, digamos assim, do processamento de desenvolvimento de software da equipe, na medida que, se eles estão indo muito rápido, eu posso refrear um pouquinho, do tipo, calma, vamos ter um pouquinho mais de atenção, ou se está indo muito demorado, eu posso pedir um esforço maior para a equipe de desenvolvimento. Né? Então, e também nos permite alertar em que eu tenho uma estimativa, se a velocidade está sendo muito diferente, muito rápido ou muito demorado,
pode ser que eu tenha feito uma estimativa má, e isso significa que nas próximas vezes eu tenho que rever, então, a complexidade da atividade, a expertise do desenvolvedor, né, do ser mais júnior ou ter mais expertise, e com isso eu consegui fazer uma estimativa mais realista. Né? Então eu trago aqui para vocês, então, essa linha reta, digamos assim, é o que seria o ideal. Então imagina que eu tenho lá 10 semanas para realizar uma determinada atividade, eu tenho um conjunto de 30 atividades que tem que ser realizadas, então no meu período 0 eu tenho todas as atividades para serem realizadas. No ideal significa que no meu prazo limite lá na minha 10ª semana eu esteja então com 0 atividades para ser realizada. Né? Então, no seu ideal, eu ir progressivamente, digamos assim, à medida que o tempo aumenta, eu vou entregando ou vou diminuindo o número de atividades que tem que ser feito. O que pode acontecer aqui é eu ter um aumento, uma velocidade na entrega das minhas atividades. Então, significa que eu fico abaixo da minha linha de burnout, né? E aí eu posso ter, com essa detecção, eu posso saber que eu tenho mais tempo para as outras atividades. O meu problema é se eu fico acima da linha do ideal. Significa que eu estou atrasando as entregas e aí eu vou ter que agilizar um pouco o processo para conseguir chegar lá no final com todas as entregas. Né? Então vocês veem aqui que eu tenho uma agilidade, só que aqui houve um atraso, aqui eu consegui cumprir um pouco o ideal, mas eu precisei aqui, digamos assim, ter um forcing maior na equipe de desenvolvimento para conseguir, ao final ali, chegar ao ideal e chegar na 10ª semana com 0 atividades a serem desenvolvidas. Então, é um gráfico bastante interessante. Eu diria que os dois, tanto a proposta vinculada ao Kanban quanto o gráfico de Burn-Down. O gráfico de Burn-Down, ele dá essa noção, né, de, ok, estamos cumprindo conforme o planejado, o tempo, né, o número de atividades, só que a proposta relacionada ao Kanban, né, ele me permite visualizar o que está sendo feito, né, e aí eu consigo ter noção direitinho de quem é que está realizando as atividades, né, então quais são as atividades que estão sendo feitas, o que já foi entregue. Aqui eu sei quantos já foram entregues, mas com a proposta do Kanban eu consigo também saber o que foi entregue. Então, com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse formato de aula. Né? Eu fico disponível para vocês, então, agora para tirar dúvidas. Até breve. EAD, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.